E aí, meus amigos tricolores, tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo, pacífico, sem jogos, sem estresse, entre aspas. Galera, pra vocês verem, né? Eu tinha feito um vídeo, falei tudo, foi 20, sei lá quantos minutos de vídeo. Aí na hora que eu fui editar, eu tinha configurado. Tinha feito uma configuração diferente para um outro canal. E aí não gravou a imagem. Nossa, não acredito. Falei, putz, vou ter que fazer de novo. Aí eu esperei um tempo e agora eu vou fazer. Só que agora eu até vou fazer mais rápido, porque no outro a gente foi vendo as informações e a informação já tá agora na cabeça. O negócio é o seguinte: teve os sorteios da Copa do Brasil, teve os sorteios da Libertadores e teve a abençoada entrevista de Júlio Casares, o melhor presidente que o São Paulo já teve, não é mesmo? E aí o seguinte, vamos começar pela Libertadores. O São Paulo pegou um time que ele ganhou todas em casa, perdeu todas fora, não tem empate. É um time que no último campeonato lá da Colômbia ficou em quinto, se eu não me engano. Ficou em quinto lugar. Inclusive terminou o campeonato com alguns empates e uma derrota. A última derrota que tiveram, inclusive, foi o Once Caldas. Então, Só que se você perceber como joga o Atlético Nacional, tanto dentro de casa, muito mais dentro de casa, mas fora também não fica para trás, é um time que propõe jogo. É um time que vai pro ataque toda hora. Então, se você vê os jogos do Atlético Nacional, você vai ver que os caras chegam muito na área, chutam muito pro gol. Né? É um time extremamente agudo. E o que nós podemos tirar de conclusão disso aí? Primeiro, São Paulo geralmente ele vai mal com times que ficam defendendo. Então, por exemplo, se você pega um time retrancado, São Paulo tem uma dificuldade absurda com o time retrancado. Então, é um lado positivo. Só que é um lado positivo se nós tivermos o nosso time titular. Porque se nós tivermos este catado que está agora, a gente não vai ganhar. É simples assim. Porque a gente vê que quando o São Paulo pega um time rápido, um time que ataca rápido, nossa defesa tá vacilando demais. O Rafael tá salvando várias esse ano. Várias. Então, eu já falo de antemão que com certeza se o São Paulo passar do Atlético Nacional, as vitórias vão passar muito pelo Rafael. Muito, tá? Então, o que eu chego de conclusão? Nós vamos ter que ter um time titular para esse jogo. Demos graças a Deus, por quê? Porque a Libertadores não vai voltar logo depois da parada. A Libertadores vai demorar ainda para voltar. Então tem um tempo para o São Paulo, né, se restabelecer. O problema nesse meio tempo é quais jogadores vão sair do São Paulo. Porque, por exemplo, até agora, a gente sabe que na nossa lateral a gente tem o Cedric e a gente tem o Ferrarese, porque o Igor Vinícius, além de estar machucado, agora vai acabar o contrato dele e não se falou nada, provavelmente não vai renovar. Tentou vender para o Atlético Paranaense, só que daí melou, pelo que eu vi numa notícia esses dias. E então eu acredito que o Igor Vinícius vai sair, e pior, vai sair de graça. Então a gente, além de ficar com esse cara durante anos, a gente não vai conseguir um centavo com esse cara. Então, para mim, o Igor Vinícius é uma das maiores decepções em relação à gestão do São Paulo. A gestão do São Paulo é pífia. A gestão do São Paulo prorrogou o contrato desse cara durante anos para ele não fazer porcaria nenhuma a não ser bater pênalti, porque ele bate pênalti bem. E só,
sabe? E a gente não vai ganhar um centavo com ele. E o Atlético Nacional, a gente não sabe se vai vender jogador, porque agora vai ter a janela. Provavelmente, um jogador deles falaram que o melhor jogador do Atlético Nacional provavelmente vai ser vendido para a Europa, que é um cara muito bom, provavelmente vai sair. Então a gente vê que vai ter alguma movimentação do lado de lá também. Em relação à Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo pegou um time que existe uma preocupação, que é o quê? É um time que joga no sintético. E nós temos que lembrar que quando existe jogo em sintético, provavelmente depois das últimas novelas que aconteceram esse ano, é capaz de não jogar no jogo de lá o Lucas, o Ferreirinha, jogadores que tendem a se machucar no sintético sempre. Então é bem capaz que se o São Paulo pegar o Atlético Paranaense tendo o Lucas, porque o Lucas pode não ter voltado, mas tendo o Lucas e o Ferreirinha, é capaz deles não colocarem o Lucas e o Ferreirinha. Então é uma aposta de tipo, olha, a gente faz o que puder lá e em casa a gente decide com os nossos jogadores. Vai ser, eu acredito que vai ser mais ou menos assim. O Atlético não tá nos seus melhores dias, mas temos que entrar na realidade. O São Paulo menos. O São Paulo tá quase na zona de rebaixamento. O São Paulo não tá jogando absolutamente nada. Quando jogou alguma coisa é só na Libertadores. Na Copa do Brasil contra o Náutico teve sorte de passar, não vamos esquecer disso. E eu acredito muito que o negócio é o primeiro. Se o jogo primeiro. Eu não sei qual que é o primeiro jogo, se é ida aqui. Já saiu isso, será? Copa do Brasil. Deixa eu ver. Confrontos definidos, oitavas. Jogo de ida. Então, times da direita decidirão a vaga em casa. Então, quer dizer, o primeiro jogo é no Morumbi, galera. O primeiro jogo é no Morumbi. Então, a gente vai ter que fazer um baita jogo no Morumbi. E lá, a gente vai ter que segurar. Bota provavelmente o Lucas e o Ferreirinha vão começar de banco. Só se o Zubeldia for maluco, realmente quiser arriscar. Mas vão começar em banco e vão entrar se precisar. Se precisar. Mas é isso. Eu vou te falar. Eu no sintético, eu botava a molecada. No sintético eu botava a molecada. Que a molecada joga em qualquer lugar, sabe? A molecada tá preparada pra jogar em qualquer lugar. E aí, contra o Atlético Paranaense, que não é um time que se bota uma pressão absurda, quem sabe os meninos não aparecem. O Luca não vai pra cima, não é? Bota o Ferreirinha no banco, bota o Luca. Bota o Lucas Ferreira, bota o Rian, bota os 3 moleques da base lá na frente que se entende, ainda bota o Alves de 10. Deixa lá na frente só os moleques. Sabe? Só os moleques. Pra ir pra cima mesmo do Atlético. Pro Atlético não ter tempo de pensar em atacar, sabe? Porque o negócio é não deixar eles atacarem. Fazer um jogo exemplar na ida, fazer uns 2-3-0. Ir lá, segurar, jogar, tipo, atacando o Atlético pra, fazer o máximo pro Atlético perder tempo tendo que defender a gente do que atacando. Não dá chance. E a gente preserva os melhores jogadores mais velhos no banco. Em relação ao Casares e a entrevista maravilhosa dele, eu tiro uma conclusão, que é o seguinte. Para mim, o Casares, ele tá preparando o São Paulo para vender o São Paulo e ele comprar o São Paulo de alguma maneira, porque aí sim não vai ter voto que tire ele, não vai ter estatuto, não vai ter nada. É o que eu penso. Porque você não sabe o que ele faz. A cada entrevista ele muda alguma coisa.
A cada entrevista ele não cumpre alguma coisa que ele falou na passada. Esse cara, eu não sei como que a torcida aceita ele ali. Porque o Leco era um cara, o Leco ele fazia as cagadas dele, mas ele fazia quieto, sabe? Ele era aquele velhinho que, ele faz as cagadas, mas é na dele ali. O Casares, ele é todo blogueirão, né? Ele é todo midiático. Só que ele é tão ruim quanto. Ele é tão ruim quanto. Porque o cara me vira e fala que o São Paulo vai começar a ter um ano bom em 2027. E aí em 2030 vai estar nos grandes players. Aí eu fico pensando, né? Se ele tivesse feito isso quando ele entrou, que a dívida tava em 600, 500 milhões, sei lá. 4 anos se passaram. Sabe onde a gente já tá? Brigando agora com os players mundiais. Olha que louco, né? A gente já tá agora, no meio pro final da gestão do Casares, com a dívida lá embaixo, brigando, né? Com outros grandes por reforços, com o São Paulo arrumadinho, e ele saindo pela porta da frente, falando que foi uma gestão que reconstruiu. Reconstrução, né? Juntos pelo São Paulo. Só que não. Ele preferiu destruir mais o São Paulo, deixar o São Paulo chegando na casa do 1 bilhão de dívida, para vir falar com esses papinhos esfarrapado e prejudicando as próximas gestões. Porque do jeito que ele fala, parece que ele vai ficar gerindo o São Paulo até 2050. Por isso que eu falo. O planejamento desse cara é destruir o São Paulo a ponto de ter que vender o São Paulo e ele mesmo, de alguma maneira, comprar, e aí não tem mais papo. O sonho dele é ser dono do São Paulo. Não é deixar o São Paulo aquele papinho. Ele quer ser dono do São Paulo. Então é revoltante, é revoltante. É muito revoltante. Eu não tenho nem mais o que falar, porque é o seguinte, né? Enquanto a torcida do Corinthians tá invadindo o CT, botando faixa, como eles mesmos dizem, pacífico, foi pacífico. Foi pacífico. Fizeram um negócio ontem e hoje já tava a seleção brasileira lá treinando tranquilo. Então, ou seja, pacífico. Tudo pra mudança de estatuto. Contra o quê? Contra vitalícios. A mesma coisa do São Paulo, gente. O problema tá nos dois clubes. É conselheiro vitalício o problema. É esses conselheiros que destroem o São Paulo. Os caras lá no Corinthians estão tentando fazer uma coisa. E a torcida do São Paulo tá fazendo o quê? Né? Porque assim como nós temos um presidente blogueirinho, a gente tem um presidente de torcida blogueiro também. Porque se o Baby quisesse realmente o São Paulo mudando, ele não vinha com esse papo de eu tô tentando entrar, ser sócio porque eu quero não sei o que. Não. Não tem que tentar entrar no estatuto pra tentar. Porque não vai conseguir, meu amigo. Ninguém vai votar. Os milionários, velho lá, não vai votar em você, baby. Você nunca vai conseguir entrar. Nunca. Você pode até conseguir virar conselheiro, mas ser eleito presidente de São Paulo? Nunca. Você não vai chegar nem perto. Nem perto. Porque você não é você não é da patota. Você quer ser, mas você não é da patota. O que você deveria estar fazendo é lutando por uma mudança radical do estatuto. É não deixar os caras em paz. É tirar a paz dos caras. É isso que devia estar sendo feito. Porque o São Paulo tá no barco do Corinthians. A diferença é que o São Paulo não tem o estádio para pagar, dando juros e juros e acabando com os caras. Porque se o Corinthians não tivesse o estádio, ia estar igual o São Paulo. Talvez até melhor, porque a receita dos caras é maior. E aí tem São Paulino que fica querendo zoar os corintianos. Né? Eu acredito que isso não é burrice, já passou do nível. Então eu acho que,
Em relação aos outros times, tanto de Libertadores como de Copa do Brasil, tem uma coisa. Que muita gente, eu vejo os programas e quase ninguém, o pessoal esqueceu isso, que é o quê? Falam que o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo são times perigosos em Copa do Brasil e em Libertadores. Só que esses times, principalmente o Fluminense agora que tá numa crescente com o Renato Gaúcho, mas tipo, esses times vão pro Mundial. Não vai ficar os outros times aqui treinando. Se bem que a gente sabe que, pelo menos pro São Paulo, período de treinamento não significa nada. Porque quando parece que tem um período de treinamento, o São Paulo volta pior. Então, não significa muita coisa. Só que para os times que vão pro Mundial, tem muita coisa, gente, que pode dar merda. Tem muita coisa que pode dar merda. Pros caras. Pode ter gente voltando do Mundial contundida. Pode ter psicológico. Você imagina se chega um Flamengo, os caras chegam numa semifinal no final e tomam o nabo e voltam sendo zoados. Ah, porque foi achando que ia ganhar. E o cara vai voltar com o psicológico todo abalado. Tem tanta coisa. Vão chegar cansados porque vai ser um campeonato intenso. É muito time, então vai ser jogo atrás de jogo. Os caras vão chegar cansadíssimos. Tanto é que pode ter certeza que se o Abel ou o Luiz Felipe perder na Libertadores ou na Copa do Brasil voltando do Mundial, eles vão falar, o time tava cansado. E é real. Não é uma desculpinha. É verdade, os caras estavam eles estão vindo. A diferença é que os caras, os times europeus estão em final de temporada. Então os caras lá estão mais mortos ainda. Mas mesmo assim vai todo mundo pro play. Então pode ser que esses times todos venham cansados, com gente contundida. Pode dar muita merda. Então eu não sei se... E o Flamengo também, se todo mundo se lembrar, fez uma fase de grupos bem pífia, né? Quase não se classificou. Então, calma também. Calma. A Flamídia tá forte. Calma. Vamos com calma. O Flamengo tá jogando legal? Tá. Só que não tá perfeito. Não tá, tá tipo o São Paulo. Tá indo bem no Brasileirão, só que na Libertadores não tava tão bem assim, não. Então, calma. Vamos com calma. Né? Então, tem muita coisa pra rolar. Eu acho que falar de se vai, quem é favorito, quem não é, o que vai acontecer, o que não vai, essa janela de tempo da última partida antes da parada até a volta da parada e da volta da parada até a Libertadores, a Copa do Brasil não, que já veio direto, mas a volta da Libertadores ainda tem mais um espaço de tempo, pode acontecer muito mais coisa. Contratações, vendas de jogador, recuperação de jogador, ou jogador contundido que aí não joga. Tem muita coisa. Então ficar tipo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque quem é favorito, não dá nem pra discutir isso agora. Quem tá discutindo isso agora é porque não tem pauta. Quando você vê os programas discutindo esse tipo de coisa, eles estão completamente sem pauta. Completamente sem pauta. Porque é um discurso que não vai a lugar nenhum. Porque é uma névoa. É uma placa de névoa até agora que não dá pra saber de nada. É só papo. Então, tipo, os caras querem encher linguiça com ideias que não tem absolutamente nada com a realidade, entendeu? Então é discutir em cima de névoas de pensamento. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Curta, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você achou do sorteio, o que você acha que vai dar, o que você acha que não vai dar, você acha que vai dar Palmeiras e Curica, o que você acha que vai dar ali, o que você acha que vai dar do Fla-Fla que pegou, mano, Flamengo pegou Atlético Paranaense e Flamengo pegou, foi Internacional, meu, você é louco. É cada jogo que vai ter aí, que ainda tem gente que falou que o São Paulo pegou coisa difícil. Meu, tinha tanta coisa pior, cara. Tanta coisa pior. Mas é isso. Nos vemos na próxima. Não sei se eu vou fazer algum vídeo antes do jogo do Vasco.
Se acontecer alguma coisa, eu faço pra gente bater um papo, mas se não acontecer, a gente se vê no pós-jogo depois do Vasco, beleza? Então, nos vemos por aí.